Fala pessoal, beleza? Guilherme Petrini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo e energia solar. E estou querendo trazer para vocês aqui, conteúdos sobre os mais recentes tópicos, do universo e energia solar, para vocês que acompanham aqui o meu canal, sempre estarem um passo à frente aí de seus concorrentes, estarem um pouco mais atualizados sobre as tecnologias, sobre os próximos passos, sobre o que está por vir aqui para o Brasil e coisas que já são realidade lá fora, por exemplo. E o universo, de energia solar tem avançado passos largos, envolvendo aí a questão de armazenamento, tá bom? Já estão ampliando, cada vez mais o portfólio de produtos e soluções que envolva armazenamento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma realidade já do Brasil, que já está disponível nos distribuidores, mas é uma tendência que vai crescer cada vez mais, que são os inversores trifásicos híbridos. São os inversores híbridos, só que eles são trifásicos, ou seja, eles já possuem uma potência maior, são 380 volts, e então é um inversor trifásico que tem ali uma porta para bateria. Isso é algo muito interessante, certo? É uma coisa que está crescendo bastante aqui no Brasil. E nesse vídeo eu quero falar um pouco das características desses produtos. Por quê? A energia solar aqui no Brasil, ela sofreu uma evolução ao longo do tempo. Eu lembro que eu estava, basicamente desde o começo, quando começou a crescer o mercado aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar em 2017. O mercado existe há muito mais tempo. Em 2015 que ele começou a dar os seus primeiros passos, só que eu considero que a partir de 2017 que ele começou a dar passos largos, dar uma acelerada. E ele foi crescendo aos poucos, ele foi se desenvolvendo aos poucos. Os fabricantes começaram a trazer inversores monofásicos, e aí eu lembro que começou a trazer um outro inversor trifásico, aí foi crescendo, o inversor trifásico maior que era comum era de 30 kW, 40 kW, era muito difícil ter um fabricante com um inversor trifásico de 50 kW, por exemplo, é algo que era difícil para os fabricantes, eles ainda estavam desenvolvendo a tecnologia. E para monofásico eram poucas opções, era inversor de 5, inversor de 6, inversor de 3, Tinha opções de potências mais baixas. Só depois que foi surgir as potências de 8, de 10 monofásico. Demorou mais uns 2 anos para isso acontecer. Então as potências eram mais baixas. E os trifásicos, a mesma coisa. Começaram a surgir inversor trifásico de 12, de 15, de 20, de 25. Demorou bastante para surgir o de 50, mais ainda para surgir o de 75. Então os inversores trifásicos eles demoraram muito também para aparecer. Foi conforme o crescimento do mercado. O mercado foi crescendo, os projetos foram demandando aí inversores com potência maior. E aí só depois de um tempo ainda depois, uns 3 anos ali, depois que eu entrei mais ou menos no mercado, que começou a ter os inversores trifásicos 220. Na verdade, já tinha inversor trifásico 220, só que assim, potências baixas, de 12, de 15, e parava aí. Só depois de um tempo que começaram a surgir os inversores trifásicos 220 de potências maiores, potências de 20, de 25, 30, 40, 50, hoje a gente tem aí inversores trifásicos 220 até 75 kW. Então, o mercado ele foi se desenvolvendo, o portfólio de produtos foi aumentando. E o que eu quero dizer com tudo isso? Tá começando a ter o mesmo movimento, não começando, já está existindo o mesmo movimento, só que para os híbridos. Os híbridos, eles começaram aqui no Brasil com potências menores, potências de 3, potências de 5, potências de 8, chegando agora tem potências de 10, híbrido, sistema monofásico, que o híbrido tem uma característica, a gente precisa do monofásico e do split phase, que seria o monofásico e o bifásico. Não é só igual no on-grid, que o mesmo inversor ele serve tanto para redes monofásicas, tanto para redes bifásicas. Aqui para o híbrido a gente tem que ter 2 produtos diferentes, porque a gente tem que ter fase 1, fase 2, neutro e terra. Então são mais cabos ali. Então o híbrido tem essa peculiaridade. Mas o mesmo movimento está acontecendo com os híbridos. E agora, que é o tema do vídeo, os híbridos trifásicos estão começando a dar as caras com mais presença, mais força. Você já consegue encontrar no distribuidor híbrido trifásico de 12,
de 15, de 20 kW. Só que são híbridos trifásicos, atualmente 380 volts. Eu acredito que vai chegar no futuro breve, porque as coisas estão se desenvolvendo mais rápido, os híbridos trifásicos 220. Também vai chegar nesse ponto. Hoje, se você precisa de um híbrido trifásico 220, você tem que usar transformador, igual a gente fazia antigamente com os trifásicos 380. Ou você usa inversores monofásicos, né? Faz vários sistemas ali monofásicos 220, se você precisa do 220 em si. Igual a gente fazia antigamente, né? Com os inversores on-grid. E esses híbridos que estão surgindo agora, eles são híbridos, né, onde a tensão da bateria é de baixa tensão, ou seja, nós ainda estamos falando em 48 volts. Isso é algo muito importante. Por quê? As tecnologias de baterias mais presentes aqui no Brasil, né, os fabricantes nacionais que estão fortes aqui no Brasil, eles estão fornecendo os sistemas em 48 volts, né, as baterias em 48 volts. E isso é a bateria que nós já estamos acostumados a trabalhar, né, baterias de 100 Ah, 48 volts, mas conforme a tecnologia for avançando, a potência vai subindo, vai ser necessário ter uma migração para bateria de alta tensão, bateria aí que vai chegar a 100, 150, 200, 300 volts, até mais. Por quê? Se a gente não aumentar a tensão da bateria, a corrente vai ser muito alta. Pensa, se você vai descarregar uma bateria num inversor de 20 kW, você está descarregando a bateria e você está entregando 20 kW na saída. Qual que é a corrente que vai sair da bateria? Faz a conta, né, de 20 kW dividido por 48 volts. Né? Vamos arredondar aí para 50 volts, para fazer uma conta mais fácil. Estamos falando aí de 400 amperes. É coisa pra caramba, né, 400 amperes. Imagina o cabo que a gente tem que utilizar, 400 amperes em corrente contínua, tá? Pensa num cabo que nós temos que utilizar, dispositivo de proteção que nós vamos ter que utilizar, é algo muito mais complexo. Então, trabalhar com bateria de baixa tensão em sistemas, né, com potências mais elevadas acaba sendo um desafio muito grande para essas questões ali de corrente. Por isso que a tendência é o surgimento de baterias de alta tensão e para conectar nesses inversores. Porque vamos supor aí que nós estamos trabalhando com 20 kW, a mesma coisa, só que agora estamos trabalhando ali a bateria com 400 volts. Nós estamos falando aí de uma corrente de 50 amperes. Então, ao contrário, né? A gente está aumentando a tensão e diminuindo a corrente. Então, acaba sendo ao contrário, mas para questões de circuito de proteção ali, acaba sendo muito interessante. Claro que vai ser necessário, às vezes, estudar a segurança, né, de trabalhar com 400 volts de bateria, as certificações vão ser necessárias e tudo mais. Só que é uma tendência, tá, pessoal? Então, hoje, né, vocês já vão conseguir descobrir nos seus distribuidores inversores trifásicos 380 volts, 12, 15, 20 kW, híbridos e bateria de baixa tensão. Isso facilita muito, muito. E os próximos passos, eu acredito que vai ser o surgimento aí de inversores trifásicos 220, híbridos, também com essas potências, né? Só que pode ser que seja bateria de baixa tensão também, só que a ideia é no futuro começar a desenvolver aí baterias de alta tensão para esses híbridos de grande porte. Os fabricantes, eles já estão desenhando aí novas topologias, né, de equipamento híbrido. Vocês conseguem, né, ver aí, né, nas feiras, nos catálogos, híbridos de 50, 100 kW, 200 kW. Já existem manuais e datasheets sobre esse tema. Agora resta o mercado ter uma demanda para isso, né? E nesses cenários a bateria vai ser de alta tensão. Se você for analisar ali o datasheet, vê lá qual que é a faixa de tensão da bateria. Vocês vão ver que é uma tensão maior. Não estamos falando de baixa tensão, não estamos falando de 48 volts. Beleza? Então, esse vídeo foi mais sobre isso, tá, pessoal? Falar um pouco que já estamos começando os trabalhos aí com os inversores híbridos trifásicos, mas eles têm essas características hoje, né? A potência mais baixa, até uns 20 kW,
que é uma tendência do mercado evoluir nesse sentido, igual aconteceu com o grid, que eu contei a história aqui para vocês. Hoje eles estão em 48 volts, mas eu também expliquei para vocês aqui que a ideia é o próximo passo das baterias serem de alta tensão. Beleza? Fora também a questão dos trifásicos 220, que também seria um próximo passo, porque o mercado brasileiro vai precisar e os fabricantes vão ter que desenvolver, visto que vai ter bastante demanda aqui. Beleza? É isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se já não é inscrito, né, deixa um like para fortalecer também. Vamos nos falando. Até mais!